A semana passada nós falamos sobre a lei da sociedade, né? E essa lei da sociedade, ela traz aqui muito claramente que o homem, por ser um ser de relação, ele precisa estar com o outro, ele precisa ter uma relação para que ele possa, inclusive, progredir, né? Então, essa lei do progresso que nós vamos ver hoje, ela muito se baseia na lei da sociedade. Inclusive, a pergunta 768 da lei de sociedade justamente fala sobre isso. O homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal. Ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? A resposta é o seguinte: o homem deve progredir, né? Sozinho ele não pode, porque ele não tem todas as faculdades. A gente se lembra disso falando da semana passada. Nós somos incompletos, então nós precisamos da relação com outras pessoas para que a nossa faculdade, junto com a faculdade do outro, né, a gente faça um trabalho mais, vamos dizer assim, mais completo, né, juntando essas faculdades. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Então, o que nós vamos ver hoje tem tudo a ver com a questão da lei de sociedade. E ontem eu fazendo o Evangelho no lar, eu abri de maneira assim aleatória, aí caiu o capítulo 9, bem-aventurado aqueles que são mansos e pacíficos. E justamente quando eu abri na primeira folha aqui, no primeiro item, injúrias e violências. No fim, antes da instrução do Espírito, fala justamente disso. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos bens da terra para viver. O que Jesus recomenda é que não se dê aos bens da terra mais importância do que aos bens do céu. Por essas palavras, Jesus quis dizer que até agora os bens da terra foram um privilégio exclusivo dos quais os violentos se apossaram em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos, né? Que frequentemente estes não têm o necessário, enquanto os outros têm acesso. Promete Jesus que a justiça lhe será feita assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não havendo mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Assim será a terra, quando de acordo com a lei do progresso, que a gente vai ver hoje, e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz, em razão do afastamento dos maus. Então, assim, o que esse pedaço traz aqui, desse capítulo, bem-aventurado daqueles que são mansos e pacíficos? O que tem a ver com a lei de progresso? Só tem a ver, porque quando o forte, o violento, explora, né, o manso, pacífico, ele demonstra o quê? Ele pode ter a lei do progresso, o progresso intelectual, né, o progresso material, ele pode estar tudo bem, mas o espiritual está muito a desejar. Contraído, né? Muito a desejar, porque não é para fazer isso, né? Então é isso que a lei do progresso nos traz. E aí agora, com essa introdução, a gente vai falar da lei do progresso. Nós temos nesse capítulo, né, o capítulo 7, o item 7 do capítulo 3, ele é dividido em estado natural, a marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e influência do espiritismo sobre o progresso. Eu trouxe, né, eu vou ler o estado natural e a marcha do progresso, e depois eu trouxe, são duas, vamos chamar assim, observações, duas análises de pessoas diferentes, inclusive falando sobre essa questão da lei do progresso,
Que marcha de progresso é esse? Trazendo para a situação, nossa história, da própria, da história da humanidade, né? Que progresso é esse, né? Assim, aí isso é sinal de civilização. Será que é mesmo, né? A gente precisa saber que nível de civilização é essa, que nível de progresso é esse. Né? Hoje a gente tem tanta facilidade na vida, tantas coisas, mas por outro lado a gente se bate com tanta dificuldade em relação, né, com o outro, né? Como é que a gente vive com o outro. Então a gente precisa realmente, é muito atual, e todo esse livro de Kardec, eles são muito atuais, né? São muito atuais, é só a gente parar para pensar um pouco e a gente ver como é que é atual. Então o estado natural, ele fala assim, o estado natural e a lei natural são as mesmas coisas? Não, o estado natural é o estado primitivo, né? A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. A lei natural é a lei divina. O estado natural não, o estado natural tem a ver com o estágio que a gente já passou, né? A gente sabe que no mesmo, no mesmo tempo, na mesma... Tem lugares, né? A gente está aqui na Terra, né? Nesse planeta. Mas a gente sabe que tem níveis diferentes de evolução. Às vezes no mesmo lugar, no mesmo país, as pessoas não evoluem do mesmo jeito, né? Tem isso. Agora, a lei divina, ela é a mesma sempre. É a lei natural, é a lei divina, né? Essa lei do progresso é a lei divina. O estado natural tem a ver com o estado primitivo, né? O estado que a gente já passou. Apesar de que tem algumas reações que, né, que diz assim, Ave Maria, também esse povo, rapaz, isso, gente, parece até o povo lá das antigas, né? Quer dizer, parece ainda estar naquele estado primitivo, porque as reações são tão distintas, são tão de maneira assim grosseiras, né? Que tão do material, que a gente fica pensando que a evolução nós estamos tendo, né? Ainda está deixa muito a desejar. No estado natural, o homem tendo menos necessidade, a gente até viu isso aqui, não na lei da sociedade, né? A gente falou, não me lembro agora, não me recordo agora, mas a gente falou que o homem atua, a gente cria necessidade, que nem são de fato necessidades reais. A gente cria necessidade, essa coisa do ter mesmo passa por aí, né? A gente cria necessidade. Não tem todas as atribuições que ele cria para si no estado mais avançado. Que pensar da opinião daqueles que olham este estado como aquele de mais perfeita felicidade sobre a terra? Isso é uma pergunta. Aí os espíritos respondem, que queres? É a felicidade do bruto e há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Por quê? Porque a criança, né, é mais feliz do que o adulto. É ser feliz à maneira dos animais, né? Porque o homem complica muitas coisas, né? Complica. Nós somos complicados. Eu acho engraçado quando às vezes as crianças perguntam algumas coisas, né? A gente costuma dizer assim, não, quando você ficar, você vai entender que adulto é assim mesmo. É complicado, né? A gente responde assim às vezes. Né? A outra pergunta é assim, o homem pode retrogradar até o estado natural? Claro que a gente sabe essa resposta, né? Não pode. Uma vez que a gente avança, a gente não retroage. Não retroage. Você né? para, mas não retroage. Pode parar, né? Na nossa preguiça espiritual. Porque tem preguiça espiritual. Não, o homem deve progredir sem cessar. E não pode retornar ao estado de infância. Não pode. Se ele progride é porque Deus quer assim. Pensar que ele pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então a gente está falando sobre ela. Se a lei do progresso já é uma lei divina, é uma lei natural, ela tem que acontecer. A evolução é o nosso destino. A gente pode até retardar, mas é o nosso destino. Não tem outro. Né? E aí vem a marcha do progresso. Né? Isso eu achei assim, bastante interessante. Foi aí que eu me interessei em fazer pesquisa para ver o que as pessoas falam sobre isso. Porque é uma coisa que me intriga muito. De vez em quando a gente está
Hoje mesmo eu estava fazendo um trabalho com o pessoal da socioeducação, que trabalha com aqueles adolescentes que cometem ato infracional. E aí alguém disse assim, mas Isa, essa história de chamar o povo de menor é tanto tempo já. Imagine, a gente não está lá atrás nessas coisas, né? Falou justamente sobre isso. Aí, aquela coisa do código do menor, já tem muito tempo. E essa história do menor é carregada de preconceito, é pejorativo. Ninguém apresenta, aqui é nós, não apresentamos nosso filho com, aqui é o menor, meu filho, ninguém faz. Menor é o filho do outro, não é o nosso filho, não é? E aí uma colega nossa disse, mas presta atenção, olha esse texto aqui que você deu pra gente discutir, tem 200 anos. Aí lembrar da escola de menor, que aí um disse assim, olha Isa, eu ainda peguei esse tempo assim, que a gente era, por exemplo, eu mesmo era levado da breca mesmo, era muito, o pessoal dizia assim mesmo, cuidado, viu, que você pode ir para a escola de menor. Era castigo, né? Mas a gente ainda continua assim. Aí eu me lembrei, assim, eu não cheguei a falar para ele, né? Eu digo, hoje eu vou falar sobre a lei de progresso. E a gente percebe como a gente ainda está, né, preso a certas coisas, né? Porque no caso do menor, que eles chamam de menor, o meu filho é adolescente e criança, né? Ou, claro, não são mais, são adultos, tudo velho. Mas o filho do outro, a depender da classe social, é menor. E essas pessoas, essas pessoas chamadas menores, né? Eles se constituem risco para a sociedade, né? Aí comete um ato, vai lá para dentro, né? E assim por diante. Mas a gente estava discutindo justamente isso. Que nós educadores, nós não podemos, a gente trabalha necessariamente com essa história da formação, do desenvolvimento humano, né? A gente trabalha com isso. A gente não pode ter esse discurso. A gente não pode ter a nossa prática baseada nisso. Então a gente trabalha com adolescentes. Com adolescentes. Ele não tem que perder a identidade dele. Ele tem história, ele tem trajetória de vida, ele tem, sabe, cor, tem rosto, tem cheiro, tem tudo, tem sonhos. Agora cometeu um ato. Não vou dizer, não é para passar um pela cabeça, não. É para fazer aquilo ali mesmo. E vivências, ou para o bem ou para o mal, ter vivências. Não importa, né? Para mim, que sou educadora, a gente não precisa. Aí a gente estava discutindo justamente isso. Pelo contrário, ele tem que reconstruir aquela identidade deles. Ajudá-los a reconstruir. Senão não tem salvação, né? Então a gente estava discutindo justamente isso. E aí eu estava dizendo assim, eu fiz a ligação, né? Engraçado, hoje eu ia falar aqui sobre a lei do progresso. E lá estava, no fundo, estava perpassando tudo isso. E é algo que a gente precisa debater muito. Eu até ouvi uma palestra de Haroldo Dutra em Vitória da Conquista. E Haroldo é juiz, né? Ele é juiz. E ele falando dessa questão, Isa, que a nossa sociedade ainda não recupera. Não. Ainda não recupera. Não. Porque eu não quero recuperar. Não quero. Eu não quero. Eu quero ver aqueles meninos longe de mim. E aí até eu falei, eu digo, gente, o medo é legítimo. Se sentir insegura é legítima, a insegurança é legítima. Agora o que você não pode fazer é trocar justiça por vingança. É. Fazer justiça por tudo bem, não é? Mas você não pode fazer vingança. É. Pode. Se eu cometo um ato Não é ilícito, isso. eu tenho que assumir Tudo as bem. consequências do meu ato. No meu ato. Não é? Tudo bem. Agora que isso seja realmente igualitário. É. Né? E assim, eu vou ficar na reclusão? Vou ficar na reclusão. Não estou dizendo para não ser Agora, anjo, não. eu tenho que ficar um tempo, sabe, fora da sociedade, quer dizer, fora da sociedade, não, Desse em convívio, liberdade, né? desse Liberdade. convívio É. em liberdade, porque de qualquer jeito ele está inserido na Tá, sociedade. não, tá lá. Ele não Isso deixa, é bobagem, eles né? estão lá. Eles estão lá. Agora, eles vão parar por isso? Vão assumir sua responsabilidade? Vão. Mas tem que ter um parâmetro que recupere, que a sociedade
possa recuperar esse indivíduo. E aí a gente... Mas essa lei de justiça nossa não recupera. A gente, justamente... Ainda não. Porque não é assim, a gente estava até comentando sobre isso, né? E eu trouxe justamente para aqui, para a questão da lei do progresso, para a gente ver que a gente precisa progredir muito nesse sentido. Né? Muitos deles têm a família desestruturada, né? Já é recorrente, né? Os pais, às vezes, só conhecem a mãe, não conhecem o pai, né? Não estou justificando os atos, né? Isso não. Mas é uma coisa recorrente. Já passaram também por experiências desse tipo, né? Muitos deles, né? Teve direitos negados, né? Chega ao ponto de dizer. Tem gente que imagina sair de lá, quer sair, aquela liberdade. Mas uma coisa que eles gostam lá dentro é a escola que eles têm, que não tinha aqui fora. Quer dizer, isso é para a gente fazer análise. Para a gente fazer análise de como me disse, que talvez se ele tivesse uma escola como ele esteve lá dentro, estava tendo, e talvez não tivesse lá. Né? Então é muito complicado isso para a gente. É esse o nível do nosso progresso. E até quando ele tem inclusão numa escola dita normal, eles são rotulados. Rotulados. Não, tem Porque diretores na que estão realidade ele não vaga. é incluído. Ele está apenas, né, ali matriculado, mas a inclusão de fato não acontece. Porque o olhar inclusivo é uma coisa. Né? Eles sentem perfeitamente isso. Né? Eles assumem quando alguém diz assim, que nada, é um ladrão. Né? E ele diz assim, eu sou um ladrão, porque eles assumem aquela identidade que estão passando para ele. Né? Então é muito complicado. E até assim, mesmo lá dentro, em privação de liberdade, a depender, tem poucas, mas tem alguns que são filhos de uma outra pessoa, de outra classe social. O pessoal lá dentro trata diferente. Chega a mãe mais, né? Eles tratam diferente. É muito assim. Eu estou trazendo isso para a gente ver. Acabei de ler o essa nosso parte de Santo espelho, Agostinho. né? Isso é um espelho para a gente. Um espelho. Então é muito complicado, muito isso, né? E aí a marcha do progresso, que é o segundo item, diz assim: o homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento. Aí ele vai: o homem se desenvolve, ele mesmo, naturalmente. E hoje, mais uma vez, eu volto a trabalhar, a lembrar do trabalho que eu fiz agora de tarde, né? Que a gente fala de desenvolvimento. Educação é isso. A educação que não desenvolve não é educação. Pode ser qualquer coisa, menos educação. É você sair de si e ir ao encontro do outro. Aí você faz a educação. Nós professores, nós temos muito esse mau costume, como dizia minha mãe. A gente fica sabe, no nosso saber, afastado, assim, porque eu sei, sabe? E o outro é o outro. Mas então a gente não é educador. Muito mal somos professores só, mas não educadores. E aqui ele diz que o homem tem essa capacidade de se desenvolver. Ele tem, é do ser humano. Né? O animal não tem, mas o homem tem. Né? Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. A gente falou nesse instante aqui. Cada um tem o seu, né? Seu jeito, sua maneira, uns mais do que o outro. É na família. Irmãos, mesmo pai, mesma mãe, não importa. Mas cada um tem o seu currículo, vamos chamar assim. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros, pelo contato social. Olha a volta da sociedade. Né? A lei da sociedade e a lei do progresso tem muito a ver. Olha, se eu estou com um nível, né, um pouquinho mais do que o outro, é minha obrigação puxar o outro, ajudar o outro. Não é como a gente viu no Evangelho que eu li, né? Tem um forte, o violento, né? O Evangelho foi mansos e pacíficos, que temos que ser. Né? Mas tem muito a ver isso. A lei do progresso, a lei de sociedade, você tem que ajudar o outro mesmo, né? A crescer, né? A se desenvolver. O progresso moral segue sempre o mesmo progresso intelectual, aí é que a gente vai voltar àquela conversa. Aí é que a gente vai voltar. É sua consequência, todavia não segue sempre imediatamente. Não segue sempre imediatamente.
o progresso intelectual nem sempre é acompanhado do progresso moral. A gente vive numa sociedade hoje em dia que tem um nível muito grande da coisa material, né? A gente fica assim pensando assim, daqui a pouco aquilo já cresceu, já não é mais aquilo, já foi ampliado, e a gente fica até, é como se a gente tivesse que todos os dias a gente vai ter que se atualizar, porque senão passa por cima da gente. E aí, mas nem sempre isso é acompanhado do moral, de jeito nenhum. A gente deu um exemplo da sociedade, como é que a sociedade vê essas criaturas que estão aí, né, na socioeducação. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Aí ele responde, fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. É claro aquela história, né? Quanto mais você lhe é dado, mais lhe é cobrado. Não é? Se você tem o desenvolvimento da sua inteligência maior, né, aumenta a sua responsabilidade, porque se aumenta o seu desenvolvimento, você se desenvolve, a inteligência aumenta, a sua escolha é baseada naquela inteligência que você faz na sua escolha. Então a responsabilidade também pelos seus atos. Não tem porque, eu não sabia, não, você sabia, você tinha consciência disso, porque você já tem um nível de desenvolvimento que lhe permite isso. Então a cobrança é maior. Como ocorre então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente mais pervertidos? Essa pergunta é muito boa, né? Não parece contraditório? Né? Mas não é. Porque ele é mais esclarecido. Mas, aqui a pergunta foi justamente essa. Né? Se eu aumento minha inteligência, repare, eu desenvolvo, aliás, mais minha inteligência, aumenta a minha responsabilidade. E automaticamente, na nossa cabeça, né, à primeira vista, eles não deveriam ser os mais pervertidos. Não é isso? Porque se ele tem a inteligência mais desenvolvida do que outros. Moral. Mas, aí que vem a história, né? E aí a resposta é o seguinte, o progresso completo é o objetivo. Progresso completo. Vamos chamar assim, pleno, completo. Mas os povos, como os indivíduos, não o alcançam senão passo a passo. Até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. Aquela inteligência que a gente falou no instante, que foi desenvolvida, você pode utilizar para fazer o mal. Então, a questão moral é basicamente essa. É distinguir o que é bem e o que é mal. Né? Porque aí você pode fazer a sua escolha. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram, senão com o tempo. Então, na hora que eles têm que ter um tempo para que haja esse equilíbrio, né, entre moral e inteligência. É o auge da evolução, né? Quando você consegue equilibrar os dois. Eu desenvolvi a minha inteligência, bom, ótimo, e aí? Mas eu também desenvolvi o lado moral, e aí eu vou utilizar isso para o bem, inclusive o bem dos outros, o bem não só do meu individual, mas do coletivo. Né? É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não, mas o de entravar algumas vezes. Porque aí entra o livre-arbítrio, né, também. Na hora que ele usa a inteligência para fazer o mal, ele está fazendo isso. Né? Está entravando. E aí as pessoas às vezes não se dão conta disso. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade retrogradar? Pobres seres que Deus castigará. Eles serão transportados pelas torrentes que querem deter. Aqui está danado, viu? Não há homens que entraram no progresso de boa fé, crendo favorecê-lo porque o veem sob o seu ponto de vista e frequentemente onde ele não está. E aí vem a resposta. Pequena pedra colocada sobre a roda de uma grande viatura que não impede de avançar.
Não importa. A viatura vai passar mesmo com aquela pedra ali na frente, né? O aperfeiçoamento da humanidade sempre segue uma marcha progressiva e lenta? A resposta é o seguinte: há o progresso regular e lento, né, que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral, que o transforma. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei, né? Quando eu li pela primeira vez, pelas primeiras vezes. É claro, né? Deus é divino mesmo, né? A sabedoria total. Quando o negócio está muito devagar, né? Muito devagar. Porque eu acho que Deus percebe que a gente podia estar em um outro momento, né? E não está. E aí ele suscita um abalo físico ou moral, que o transforma. Aí a gente vai de qualquer jeito, a gente dá. Vai dando topada mesmo. No tombo. No tombo, pega no tombo, tem que pegar no tombo, né? Como ele sabe o que é melhor pra gente, né? Então estamos em boas mãos. E aí tem uma pergunta que é o seguinte: qual é o obstáculo, o maior obstáculo ao progresso? Adivinhe, gente, mais uma vez é o orgulho e o egoísmo. Esse é o grande obstáculo, o maior obstáculo ao progresso. Quero falar do progresso, claro, do progresso moral, né? É do progresso moral. Porque o progresso intelectual caminha sempre. E à primeira vista parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas. Repare, para deixar bem claro, o progresso moral, ele é mais devagar, né? Mas o intelectual, ele caminha sempre. Até porque, através do progresso intelectual, a gente pode redobrar, desenvolvendo a ambição, a gente pode dobrar as nossas riquezas. O amor pela riqueza, o amor pelo ter, né, acontece justamente aí. E aí ele faz um papel, né, faz com que os homens sejam excitados a procurar, né, que esclareça seu espírito. É assim que tudo se tem no mundo moral, como no mundo físico, que do mal mesmo pode surgir o bem. Mesmo fazendo mal, às vezes, né, pode ser um caminho que a gente chega ao bem. Basta para isso que você tome consciência que aquilo é mal, né, e faça o bem. Mas esse estado de coisas é breve e mudará à medida que o homem compreenda melhor que há, fora dos prazeres e dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Mesmo aquele que tem a natureza desenvolvida, né, mas que faça o mal. Mas por ter a inteligência desenvolvida, ele também pode chegar ao bem, mesmo começando tendo feito esse mal, né? É isso que eu entendi aqui. Mas, repito, o orgulho e o egoísmo, eles são o maior obstáculo desse progresso, né? E claro, é um obstáculo ao progresso moral mais do que o progresso intelectual. O intelectual, por questão, até a gente falou anteriormente, que a gente tem inventado, criado necessidades que não são nem tão necessárias, né? Estou reforçando a palavra. Então, por isso que a moral nunca, às vezes, para chegar ao equilíbrio entre o moral e o intelectual, às vezes é mais lento, né? Que aí é o progresso pleno, né? Quando você chega a esse nível, né? E aí eu peguei esse texto aqui, ele traz inclusive a questão do histórico, né, e da marcha do progresso. Que ele começa dizendo, como a gente viu, que o estado natural não é a lei natural. O estado natural é a infância da humanidade. E é o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Isso aí ficou claro, né? E aí, o homem sendo perfectível, procurando incessantemente o seu melhoramento, como resultado de uma lei natural, a lei do progresso. Entretanto, o progresso moral e o progresso intelectual não caminham junto, como a gente já viu. A bem dizer, o progresso moral é a consequência do progresso intelectual.
visto o progresso intelectual fornecer meios para o desenvolvimento do livre-arbítrio, o que aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Ao lado disso, parece contraditório, mas não é. À primeira vista, meu progresso intelectual pode até fazer com que eu faça o mal, né, através disso. Mas ele mesmo, o meu progresso intelectual, vai fazer também com que eu dê esse salto. Mesmo fazendo mal, mas eu faço o salto, compreenda isso e desenvolva o meu livre-arbítrio, né? E aí passe a fazer o bem também, né? E aí ele diz assim, quando ele chega a fazer aqui a origem do progresso, ele diz assim, que pode ser buscado na antiguidade clássica. Há historiadores que não aceitam a ideia de progresso nessa etapa, pois defendem a tese de que estes filósofos não tinham consciência de um passado histórico suficientemente longo para que o progresso pudesse ser evidenciado. Então, esse Sérgio Biagi Gregório, né, ele traz nesse texto que a origem do progresso pode ser buscada na antiguidade, né? Mas os historiadores não aceitam essa ideia de progresso. Né? Essa época aqui tem os grandes filósofos, né? Eles não tinham consciência de um passado histórico. E aqui ele diz assim, ele fala da Idade Média, e aí ele diz que resumiu o progresso material nosso da humanidade, nossos seguintes termos. Até 1700, o sistema produtivo na Europa era baseado no artesanato. Repare, né? 1700 depois de Cristo, né? Entre 1700 e 1910, olha aquilo que a gente falou, que eu falei agora de tarde, que a colega disse assim, poxa vida, já tem tanto tempo que surgiu esse negócio de código de menor, até hoje chamam o povo de menor, né? Repare, entre 1700 e 1910, 210 anos, com a Revolução Industrial na Inglaterra, o sistema produtivo passa ao mecanizado. Primeiro era só artesanato. Depois já entraram as máquinas aí, né, com a Revolução Industrial. Entre 1910 e 1973, com o sistema Ford dos Estados Unidos, o que prevaleceu foi a produção em série. Produção em série. Mas se a gente for observar que o crescimento aqui do capitalismo também começou a ter muita exploração do homem pelo homem, né? Aí não acompanhou o progresso moral, né? E depois de 1973, nós estamos em 2019, né? Temos o sistema Toyota do Japão, caracterizando os inventários minimizados e o sistema de produção baseado no just-in-time. Então, assim, ele traz aqui, nessa história, uma lei do progresso na humanidade, né? Na questão do sistema produtivo. E que nessas relações de trabalho, quanta exploração, né? Hoje em dia, ainda hoje, de vez em quando surge uma reportagem sobre trabalho escravo. Cadê o progresso moral? Não tem ainda, né? Claro que nem todo mundo é assim. Mas o que ele trouxe aqui foi justamente isso, né? Ele faz uma linha de tempo com esse progresso aqui, mas o progresso intelectual, o progresso material. E como nós estamos falando em produção, em trabalho e tal, aí a gente traz a história do trabalho infantil, né? E do trabalho escravo, principalmente o trabalho infantil. E hoje em dia as pessoas dizem assim, não, mas não pode, é melhor trabalhar. Sim, mas depende do trabalho, minha gente. Depende do trabalho. Tem crianças que trabalham em lugares super perigosos, por exemplo, quebrando pedra. Cortando sisal. Cortando sisal. Aqui pertinho da gente. Então, a gente precisa analisar essas coisas. Eu gosto muito de trazer, além da leitura, questões mesmo da vida nossa. Para a gente entender que a doutrina não é só para a gente ler, estudar, não. É para a gente aplicar na nossa vida e entender. Porque de repente, se a gente não faz essa leitura e essa discussão,
Daqui a pouco está fazendo coisas que na primeira vista fica parecendo que a gente é contra. Não, pelo amor, não pode, gente. Cadê? Né? Cadê o amor ao próximo? Cadê? Não. Cadê a solidariedade? Cadê a preocupação com o outro? A gente precisa entender isso à luz do dia a dia, do nosso cotidiano. Pra gente ver se a gente sai dessa, né? Ver se a gente, senão a gente fica assim, dando volta em volta de si mesmo, né? E assim por diante. Então, aí ele traz ainda, nessa marcha do progresso, né? Ele diz assim: os que tentam impedir o progresso agem como uma pedra sobre uma roda, que é aquele exemplo que foi dado aqui no livro. Não adianta a gente ir de encontro ao progresso, porque o carro vai passar mesmo com a pedra. E aí ele repete, né? Há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam, entretanto não marcham junto, que é o progresso intelectual e o progresso moral. Eles não andam juntos. Isso tem que ficar bem claro para a gente. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe em nosso século todos os estímulos desejáveis e por isso atingiu um grau até hoje desconhecido. Seria necessário que o segundo estivesse no mesmo nível. Não obstante, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos atrás, como os de hoje, teríamos de ser cegos para negar que houve um progresso moral. Isso foi Kardec, né, na pergunta de 776, que a gente já viu aqui, 776 a 785. 776, quando ele pergunta que a gente não está mais naquele estado natural. A gente não pode negar que houve um progresso. Teve um progresso. Mas é que ele anda a passos ainda muito meio de tartaruga, né? E aí traz uma relação aqui entre progresso e religião. Será que tem relação progresso e religião, né? Ele diz assim: uma reflexão sobre eminentes pensadores leva-nos a aceitar a grande influência que a religião teve sobre o progresso. Na antiguidade clássica grega, os deuses influenciavam as ações dos indivíduos. Toda a filosofia de Sócrates baseia-se no seu daimon, guia protetor, né? Platão é reconhecido como iniciador das ideias religiosas, quando desenvolve o mito da reminiscência das ideias. Mesmo o mundo romano é dominado pelo cristianismo, pois a vida de Jesus dá uma nova dimensão à caridade. Essa nova dimensão à caridade, é claro que ela contribui para o progresso das pessoas, né? Para o progresso de pessoa individualmente e de grupo de pessoas. Mas aqui, por último, ele traz a influência do espiritismo no progresso. O espiritismo se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza. E chegou o tempo em que deve tomar lugar nos conhecimentos humanos. É a boa nova, né? Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mas contra os interesses do que contra as convicções. Claro, né? A gente sabe que houve, né, alguns interesses foram contrariados. Até hoje estão sendo contrariados, né? E não é que as pessoas não acreditem, tem a convicção, mas é porque não pode contrariar alguns interesses. Então, por conta disso, a doutrina, como ele diz aqui, né, grandes lutas a sustentar. Até hoje, e algumas religiões têm, inclusive, influência muito nisso. A doutrina ainda é vista, às vezes, quando eu falo que sou espírita, né? Aí, às vezes, tem até vontade de vir, até por curiosidade. E aí começa a me fazer algumas perguntas, como se aqui a gente vivesse, né, daquele jeito que eles imaginam. Então, no imaginário popular, a doutrina espírita ainda é vista assim, muito como aquela coisa, né? O fenômeno, as pessoas valem muito em cima do fenômeno, a verdade é essa, né?
Então a gente precisa ter muito cuidado, a gente tem uma responsabilidade muito grande quanto a isso, para que isso seja, de qualquer maneira, mais minimizado, né? E aí ele diz assim, né, só para terminar: as ideias só se transformam com o tempo, e não subitamente. Elas enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer com os que as professavam e que são substituídos por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas. Auxiliando na destruição do materialismo, que é uma das chagas da sociedade, é a contribuição que o Espiritismo pode oferecer ao progresso. Eu achei bastante interessante isso aqui. Pois ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Ou seja, na vida futura. Não é? Aí volta aquilo que eu falei do Evangelho. Né? A gente sabe que a gente precisa dos bens da terra para viver aqui. Mas eles não podem ser mais importantes do que os bens do céu. Né? Mas isso a gente também só vai conseguindo entender mais com o nosso progresso moral. Né? É o que chama de Boa Nova. Né? O Espiritismo é chamado de Boa Nova justamente por isso, que ele vem trazer essas explicações. Boa noite a todos e muita paz para todos nós.